Olá, que a paz seja contigo. Estamos aqui para cultuar, adorar ao Senhor. Então vem estar conosco, não esquecendo de dar o seu like. Já deu um like? Tem um joia assim, você aperta o botão, o dedo vai para cima, né? Significa gostei. Like é gostar. Então dá um like, curte o canal Quadrangular Penha para que ele se fortaleça a cada dia, pois o objetivo é transmitir a palavra do Senhor, né? Levar esta mensagem. E falando nisso, você também convide pessoas, aqueles que você ama e gostaria que eles estivessem conosco, né? Compartilhando esse link que você recebeu. Avisa aí os seus amigos, familiares, vizinhos, diga para eles entrarem, também dá um like, né? E vir estar conosco, todos juntos em uma só voz. Vamos louvar ao Senhor, adorar o nome dele. Então diga para eles, vamos estar aí, né? Juntos, bendizendo, adorando ao Senhor. Hoje, com muita alegria, nós queremos, queridos, mandar um abraço, né, para aquelas pessoas que estão sempre conosco, que têm aí curtido o nosso canal e juntos em uma só voz param tudo para que a gente possa dizer: agora é o meu tempo de cultuar ao Senhor. Então, quero mandar um abraço, né, para a irmã Cristina, também para Maria Totti, por irmão José Cristiano, para Gigi. Olá, Gigi, com seus pais, Giane, Vanderlei, a Marci, todos os irmãos que estão chegando, né? É um prazer receber cada um de vocês. E juntos nós vamos dizer que Ele é o nosso Senhor, tem cuidado de nós, então vem estar conosco, tá? A Edilene Genari, Edson Bosniak, todos vocês, queridos, é uma alegria estarmos juntos e dizer: vamos louvar ao Senhor. Então desejo a cada um de vocês que a paz alcance você. E agora nós vamos orar para entregar este culto ao Senhor. Se você puder fechar os olhos, se não, fique de olho aberto, mas vamos colocar o nosso pensamento lá no trono da graça. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigada por esse dia e porque com os nossos queridos irmãos agora nós vamos prestar um culto ao Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e sabendo que o Senhor tem muito a fazer. O Senhor é vivo, o Senhor é um Deus que se manifesta àqueles que te buscam. Então nós estamos aqui te buscando, te adorando. Muito obrigada, Pai, por todas as coisas. Tu és, Senhor, bendito e digno de toda a glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, que Ele seja engrandecido para todo sempre. Então vamos louvar ao Senhor? Aleluia! Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. As minhas provações não são maiores, aleluia, aleluia, e não vão me impedir de caminhar. Que Deus maravilhoso! Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou
dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, aleluia, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. as montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Diga rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus, aplaude a Ele, porque é Ele que nos faz romper em fé, é pela força dEle, é pela graça dEle. Aleluia! Como é bom louvar ao Senhor, né? E, queridos, nós queremos convidar você, venha também participar dos cultos presenciais. Amanhã nós temos 2 cultos presenciais. Amanhã às 15 horas, tarde da bênção, tá? Venha participar. E amanhã nós temos Santa Ceia na tarde da bênção. Tá? É muito bom. Você que não pode vir à noite, vem à tarde, às 15 horas, presencial, e vamos participar da ceia. Às 20 horas é um culto de propósito, onde você traz uma garrafa de água, ela vai se tornar águas que saram, a peça de roupa de alguém que não pode estar aqui, documentos, fotos, tudo ali é colocado para receber oração. E também você pode fazer um propósito com o Senhor em estar 7 quintas-feiras aqui buscando por algo, e o Senhor tem respondido, tem operado. Então venha participar, 2 cultos presenciais amanhã. Sábado, às 19 horas, nós temos cultos, tá? É muito bom participar. Aliás, nós temos devocionais, né, às 19 horas, dos jovens e dos adolescentes.
como é gostoso. Eu costumo estar aqui, né, e vejo eles aqui chegando com muita alegria, com atividades, jovens numa sala, adolescentes na outra, eles são muito animados. E você que tem aí de 13 a 17 adolescente, convide seus amigos, venha com amigos participar. E de 18 para cima, né, os jovens, venha também, traga amigos para que possam conhecer, né, a alegria de estar na presença do Senhor. Então, 2 devocionais sábado às 19 horas. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos um culto de oração presencial. Comece a semana em oração, domingo é o primeiro dia da semana, então venha orar, é uma bênção, tá? 9 horas da manhã presencial. E às 18 horas é o culto da família, onde vai acontecer também culto Kids, culto Juniec, tudo junto. Às 18 horas o louvor, depois as crianças vão para o culto Kids, para uma sala onde é ministrado a palavra do Senhor para que eles possam compreender. E os juniores, né, que é o Juniec, os juniores da Quadrangular, para outra sala. Ali também é um feito culto. Em cada uma deles, olha, é culto. É um lugar onde eles vão cultuar, aprender a adorar ao Senhor. É muito, muito gostoso. A igreja oferece um lanche, é muito bom. Daí de 13 anos para cima nós ficamos aqui celebrando o nome do Senhor. Amém? As atividades estão aí, convidamos você, participe das devocionais também das mulheres, às terças-feiras, às 20 horas, né? Terças-feiras, às 20 horas, devocional de mulheres. É bênção, viu? Tudo que a igreja proporciona é para que nós venhamos crescer cada vez mais na palavra do Senhor e com o grupo, né? Nós vamos crescendo na unidade, aonde o Senhor ordena a bênção. É muito bom. E, queridos, vamos então meditar na palavra do Senhor. Estamos aqui para cultuar e quando nós paramos, né, para celebrar ao Senhor, bem dizer, Ele tem um recado para nós. Então vamos ouvir aquilo que o Senhor quer hoje ministrar aos nossos corações. É uma palavra que está lá em Juízes, lá no Velho Testamento, no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor
veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, asbiernita, e Gideão, seu filho, estava molhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Oh Deus, o nosso Deus é demais, né? Que palavra forte nós encontramos nesse texto. Tudo que está relatado na palavra do Senhor, né? Todas as coisas que os homens de Deus viveram estão relatados aqui para quê? Para que eu e você venhamos aprender com elas. Para que eu e você venhamos o quê? Fazer com que a nossa fé cresça cada dia mais. E o Senhor vai nos ensinando a viver, né? Nos ensinando a como trilhar o nosso caminhar. E nós vamos vendo aqui, né, que os filhos de Israel, o povo que o Senhor tinha tirado do Egito, né? O Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor tinha feito maravilhas, mas agora eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o que aconteceu? Eles estavam adorando aos deuses de Baal, e o Senhor então o que fez? Entregou eles nas mãos dos midianitas, porque o povo simplesmente deu as costas para Deus. Deus os separou, os chamou, guardou, estava lá, mas eles viraram as costas. E o Senhor os entregou, aí diz aqui, por 7 anos na mão dos midianitas. Eles estavam passando um momento difícil, né? Os midianitas estavam prevalecendo sobre eles. Eles plantavam, né? O povo de Deus, o povo de Israel ia lá, plantavam, faziam as coisas. Sucedia que quando estava tudo lá para eles escolher, lá vinham eles, os midianitas, amalequitas, e eles entravam de uma maneira tão forte, vinham lá e pegavam todos os frutos da terra. Tudo aquilo que eles tinham plantado, todas as coisas, eles vinham com jumentos, com bois, pegava todas as coisas. Eles estavam passando um momento de escassez muito grande. A situação estava assim devastadora, né? Porque eles iam, faziam as coisas, mas eles vinham de uma maneira assim como entravam lá para destruir mesmo. Era um momento difícil que eles estavam passando. Sabe, queridos, muitas vezes, né? Nós passamos situações difíceis. Às vezes as circunstâncias vão acontecendo e é um momento que nós precisamos fazer o quê? Olhar para o Senhor, nos voltarmos para o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que nos chama, o Senhor é o que nos guarda, que nos livra do mal, mas quando nós damos as costas para o Senhor, quando nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, né? O Senhor acaba deixando o quê? A gente ali livre. Deus deixou, o Senhor os entregou, porque eles deram as costas para o Senhor. Então os midianitas, os amalequitas vinham lá, eles plantavam, faziam as coisas e eles vinham sorrateiramente, entravam na terra, né? E
roubava tudo ali, saqueava. Então eles estavam o quê? Empobrecidos, né? Cada vez mais estava passando por um momento de escassez muito forte, por causa de que eles mesmos tinham deixado, né, o Senhor de lado. Isso nós vamos aprendendo quando lemos essa história, que eu e você precisamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos deixou tão claro aqui, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar ao Senhor em primeiro lugar e não dar as costas para o Senhor, como eles fizeram aqui, mas olhar para o Senhor e buscar de Deus cada dia mais a vida que Ele tem para nós, a provisão que Ele dá. Nós precisamos. E aí eles estavam vivendo essas dificuldades. E aí o Senhor enviou um profeta lá para os filhos de Israel, que lhes diz, né? Assim diz o Deus de Israel: do Egito eu fiz vocês subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, né? Da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E aí o Senhor vosso Deus diz: mas se o Senhor fez tudo, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo que a gente está dessa maneira? Eles mesmos não estavam entendendo a situação. E aí no versículo 10, né, diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Veja, o Senhor tinha dito para eles: não temas os deuses dos amorreus. Vocês estão habitando nessa terra agora, mas não temas, porque eu tirei vocês dos egípcios, eu sou o Senhor, eu tenho poder, sabe? Nós precisamos a cada dia conhecer quem é o nosso Deus, conhecer mais e mais do Senhor e não temer nenhuma circunstância, nem os outros deuses, nada disso. Precisamos conhecer que o Senhor é o nosso Deus de mão forte, mão poderosa, e Ele vem com esta palavra forte: não temas. E nós não devemos temer qualquer outra coisa se estivermos firmados no Senhor, firmes nas mãos dele, segurando nas mãos dele. Ele vai estar nos guardando. Isso é importante, sabe? As circunstâncias podem querer vir ser maior, mas o nosso Deus é maior. Olhando para Ele, nós vamos sentir a segurança. Por isso Ele disse: não temas. Quando confiamos no Senhor, nós não precisamos temer. Mas eles estavam ali vivendo aquela situação difícil, e aí então acontece algo tão especial. Existia um rapaz ali, né, Gideão, que estava, né, malhando ali o seu trigo no lagar. Veja, era o lagar, é aquele lugarzinho assim que tem aquele recantozinho de água, né, em meio ao deserto. Ele estava ali tentando malhar o seu trigo para salvar, para que os midianitas não viessem roubar. Ele estava ali, né? E olha, isso é importante saber, que eu e você, ouça esta palavra, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, você não deve ficar parado. Você não deve ficar murmurando, você não deve ficar olhando para as circunstâncias e ficando se abatendo, depressivo. Veja, Gideão, a situação ali estava caótica, mas ele não estava parado, ele estava malhando o seu trigo, ele estava tentando ali proteger para que os midianitas. Então, seja qual for a circunstância que você está atravessando, o Senhor te diz: levanta, arregaça suas mangas, vai fazer a tua parte, vai trabalhar, vai buscar o que está precisando ser feito, seja qual for a área da sua vida. É necessário que você levante, que você trabalhe. Gideão estava fazendo isso, foi no lagar, foi malhar o trigo, foi cuidar ali para que os midianitas. Então é necessário, queridos, não fique murmurando, não fique se lamentando, não fique em depressão, porque isso não vai te levar a nada. Mas se você levantar sua cabeça, lava o seu rosto,
arregaça as mangas, vai trabalhar, vai fazer qual seja a situação, se é no problema no seu lar, ore pelas pessoas, lute, aprenda, se é um problema no seu trabalho, trabalhe, chegue mais cedo, seja fiel, seja o que for, faça a tua parte. Gideão estava ali trabalhando, e isso que é importante, ele estava trabalhando, por isso veio o anjo do Senhor para falar com ele. Olha que coisa maravilhosa, o anjo do Senhor apareceu porque ele estava ali trabalhando. Isso que nós precisamos aprender. E aí o anjo fala, o Senhor é contigo, homem valoroso. Por quê? Porque ele estava sendo alguém de valor, trabalhando mesmo em meio ao caos. Então essa palavra é forte, o Senhor é contigo, homem valoroso. E aí ele fala, Senhor, se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, aliás, ele fala, né, com todos nós, por que isso está acontecendo? O que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram que aconteceu? Porque ele não estava, né, lá no Egito, nessas coisas, mas o que aconteceu? Por que o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas? Sabe, ele estava achando que o Senhor havia desamparado, mas o Senhor não havia desamparado. Chega um momento que o Senhor age, por isso eu te digo, levanta, vai trabalhar, faz tua parte, seja qual for a situação, que o Senhor vai chegar para você. O Senhor vai dizer, o Senhor é contigo, varão valoroso, ou para você, mulher valorosa, o Senhor é contigo, né? O Senhor olhou para ele, que coisa maravilhosa, e disse, vai na sua força, e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor chamou Gideão para ser aquele que ia livrar todo o povo das mãos dos midianitas. Ele falou, eu? Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? Ele ficou ali totalmente, achando, como que eu vou fazer isso? E aí ele diz uma palavra forte, a minha família é a mais pobre aqui em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Veja, ele falou, como, Senhor, que isso pode acontecer? Nós somos pobres, estava todo mundo ali passando por pobreza, mas a família dele era mais pobre, ele era o menor da casa. Sabe, queridos, quando Deus resolve escolher, é Ele quem manda, é o Senhor quem escolhe. O Senhor com certeza olhou para Gideão porque via que ele era alguém trabalhador, alguém valoroso, alguém que tinha condição de ser usado por Ele. Então hoje o Senhor está falando para você, fique firme com Ele, trabalhe, faça sua parte, porque se o Senhor quiser te usar, Ele vai te usar para levantar, para fazer tudo diferente, para ser usado para o Senhor, para levar bênção, para levar a vitória. O Senhor é poderoso. Por mais que você possa até achar como Gideão, eu sou mais pobre, a minha família é mais pobre, eu sou o menor da casa. Quando o Senhor resolve escolher, coisa maravilhosa. E o Senhor lhe disse, porquanto eu serei contigo, aleluia. E tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Coisa maravilhosa é quando o Senhor vai conosco. Quando o Senhor vai conosco, nós podemos ser pequenos, fracos, pobres, mas o Senhor conosco, nós não precisamos de mais nada. Agindo Deus, quem impedirá? Aí depois você pode até continuar lendo, esses outros capítulos aí de Juízes. É interessante, porque aí Gideão vai falando com o Senhor, vai querendo fazer prova, ele fica assim preocupado, como que vai ser, e vai querendo saber se realmente o Senhor estava falando com ele, e o Senhor vai mostrando para ele. E em meio às circunstâncias vai caminhando, o Senhor está dizendo, é com você, você foi o escolhido, é você que vai ser chamado, é você que vai vencer esses midianitas, eles vão parar de destruir o meu povo e vai ser através das suas mãos. Que coisa maravilhosa, ele foi separado.
E aí, queridos, Gideão, né, na sua preocupação, nas circunstâncias, ele começou a levantar um grande exército, começou a avisar para todo mundo, com certeza falando, o Senhor vai nos dar a vitória, o Senhor vai derrubar os midianitas. Então, ele levantou um grande exército, levantou um povo grande para vencer os midianitas. E olha o que o Senhor faz. O nosso Deus, ele nos deixa cada dia mais, né, de cabelos assim em pé, para dizer mais de boca aberta com as coisas que o Senhor faz. Porque Gideão se achava o menor da sua casa, era a família mais pobre, então ele falou: vou recrutar muitas pessoas para que possa acontecer isso. E olha o que diz no capítulo 7, no capítulo seguinte, o que acontece. Eu quero que você veja, né, o que acontece aqui. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Você prestou atenção, né? Como eu disse aqui, Gideão tinha convocado muita gente com ele, era um grande exército. Mas o Senhor olha para aquelas pessoas e fala para Gideão: tem muita gente com você. Você separou muita gente aí. E se você for com todas essas pessoas que estiverem, o meu povo, o Senhor conhecia o povo dele, Israel, né? Eles vão dizer: foi a nossa mão que livrou. Mas o Senhor queria que eles vissem que quem ia livrá-los dos midianitas era o Senhor. Era a mão forte do nosso Deus. Então Deus disse: é muita gente aí, é muita gente. E ele fala assim: olha, faz o seguinte, diga para eles, quem for medroso, tímido, volte-se. Pode voltar para sua casa, não fique aqui. É forte essa palavra, né? Os medrosos e tímidos, quer dizer, eles tinham ido para a guerra, mas estavam com medo. Eram tímidos. Queridos, o Senhor é o nosso Deus. E quando o Senhor é conosco, o medo, a timidez vai embora.
Nós não podemos ser medrosos, tímidos, nós temos que ser, sabe o quê? Confiantes no Senhor. Por mais que nós somos como Gideão aí possa dizer, eu sou o menor da minha casa, eu sou mais pobre, seja o que for, se o Senhor é com você, todas estas coisas têm que cair por terra. Medo, timidez, essas coisas não tem que te barrar. Quando o Senhor te dar uma tarefa para cumprir, saiba que Ele sendo com você, todas estas coisas vão caindo por terra e o Senhor vai te dar graça, vai te dar vitória. É muito, muito importante. Veja, todos os medrosos e tímidos foram embora 22 mil. E ainda tinha 10 mil, quer dizer, Gideão tinha convocado 32 mil homens. E o Senhor disse, não é muita coisa. E aí foram embora agora 22 mil, tinha 10 mil. E o Senhor falou, não. 10 mil é muita gente. Imagina o coração daquele povo. Porque os midianitas eram fortes, eram muitos que vinham sobre eles e avassalava, né? Chegava assim com tudo. E aí agora o Senhor fala, não, 10 mil ainda é muito, e o Senhor vai lá e faz uma prova. Leva o povo para beber, esses 10 mil aí para beber água, e faz, né? Aquele que se abaixar e beber como um cão, ou aquele que abaixar, que lamber a água, se levar a água na boca, aí nós vamos ver, e aí eu vou te falar. E os que lamberam, né, que a água como um cão ali, foram embora, e só aqueles que pegaram a água e trouxeram até a boca foram 300. E o Senhor disse, é com esses 300 que você vai vencer os midianitas. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus, ele multiplica onde nós nem imaginamos. Então você pode achar até que está sozinho. Não, você não está sozinho, o Senhor está com você. E ele disse para Gideão, vai ser com esses 300 que você vai lá e eu vou dar os midianitas na mão de vocês. Que coisa maravilhosa! Gideão venceu aquele povo que estava avassalando eles por 7 anos, fazendo coisas com 300 homens. Imagina, né, como foi esta vitória. É uma vitória tão maravilhosa que o povo só pode reconhecer o quê? Que é a mão do Senhor que foi com eles. Não foi a força do braço humano, não foi a força do braço dos israelitas, não, mas foi a mão poderosa do Senhor, que pegou apenas 300 homens contra um grande número que tinha lá dos midianitas, contra uma cidade toda. E o Senhor disse, é na tua mão, Gideão, que eu estou dando a todo este povo, na sua mão, e somente 300 homens. Então nós vemos que o Senhor faz multiplicar aonde nós não vemos. Seja qual for a situação que você está atravessando, qual for o problema, o Senhor está te chamando e dizendo, o Senhor é contigo, eu sou com você. Então somente seja uma pessoa valorosa, seja uma pessoa que batalha, não fique parado, não fique aí preso, limitado. Se você está numa cama, é hora de dizer, eu vou levantar, eu vou sair dessa, eu vou fazer a minha parte, porque o meu Deus vai fazer a parte dele. E por mais que você achar que são poucos que estão com você, o Senhor estando com você, você vence quando o Senhor dá nas tuas mãos a vitória. Creia no Senhor, entrega tudo ao Senhor, confia nele e ele tudo faz. Esse é o nosso Deus que reverte o mal em bênção, e ele quer ver em mim e você pessoas que se posicionam, e aí ele age da maneira que nós ficamos realmente surpreendidos com o que ele faz. Aos nossos olhos humanos, nós iríamos dizer 32 mil tem que ir lá para lutar, mas aos olhos do nosso Deus era apenas 300 que tinham que lutar, porque a vitória ia vir da mão dele e não da mão humana. E hoje nós estamos aqui, né? E seja qual for a situação que você está
atravessando, coloca diante do Senhor, porque a vitória virá da mão dele para você. Seja qual for, se você está com pouco, o Senhor estando com você, a vitória vem dele. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu convido você a fechar os teus olhos, meditar. Eu não sei quais as circunstâncias que você está passando, mas é hora de dizermos: Senhor, Tu és o nosso Deus. E agradecemos porque chega a hora que o Senhor vem e age para aqueles que confiam em Ti. E olha cada um dos queridos que estão, Senhor, agora entregando a Ti a situação, confiando em Ti. Nós dizemos: Senhor, nós confiamos em Ti, entregamos para o Senhor e sabemos que no momento certo o Senhor vai agir e o Senhor faz acontecer de maneira que nos surpreende. Obrigada, Deus, muito obrigada, porque o Senhor é conosco, o Senhor é com cada um desses meus queridos irmãos e a vitória o Senhor vai entregar na mão deles. Nós Te amamos, Pai, muito obrigada, em nome de Jesus, aleluia. Bom é ter o Senhor conosco, que faz com que a vitória venha na nossa mão. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então continue nesse culto e coisas ainda muito especiais vão acontecer, vai receber oração para a glória de Deus. Olá, paz meus queridos, tudo bem? Estou aqui para fazer uma chamada para você. Quinta-feira, às 20 horas, um culto especial onde Deus quer te abençoar. Vem, você vai ser abençoado por Deus. Te espero aqui, quinta-feira às 20 horas. Vamos lá! Olá! Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os que me ouvem neste momento e que me assistem. É um momento tão importante esse que eu considero quando nós nos colocamos aqui junto com você para orar, para falar com Deus, que é a coisa mais importante na vida de uma pessoa que crê em Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Tiago. Tiago era irmão de Jesus. Depois que Jesus Cristo foi concebido por Maria Virgem, ela manteve uma vida normal com José. Eles tiveram ainda mais 4 filhos, que consta na própria Bíblia Sagrada, você pode ver lá em Mateus 13. E Tiago era um deles. Tiago era irmão de Jesus por parte de José e Maria. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E ele diz lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 16, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. É tão interessante que quando uma pessoa realmente é humilde, ela tem coragem de confessar os seus erros. Quando ela erra, quando ela toma decisão errada contra alguém, ela tem coragem de chegar e pedir perdão e confessar: olha, eu errei, você me perdoa. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso que ele diz: orai uns pelos outros. E eu quero orar por você que me assiste nesse momento. Eu estou com meu coração cheio de amor por você nesse momento, para que Deus possa te curar, para que Deus possa te libertar, para que Deus possa abrir os seus entendimentos, o seu coração, para que você sirva a Deus de todo o teu coração. Feche os seus olhos onde você está. Coloca diante de Deus a sua necessidade. Vamos orar. Nosso Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti neste momento todos quantos estão orando comigo, estão colocando uma necessidade diante de Ti, Senhor, seja ela qual for, porque para Ti, Senhor, tanto faz curar uma dorzinha de cabeça como curar o pior dos cânceres. Para Ti, Senhor, todas as coisas são possíveis. O Senhor ressuscita, o Senhor faz maravilhas, o Senhor é dono do nosso corpo, o Senhor conhece a nossa estrutura, Senhor, e sabe que um dia vamos voltar ao pó. Por isso agora, Senhor, eu te peço que alcance essas vidas que estão orando comigo, dá a elas a libertação de todo o mal.
Eu oro repreendendo todo o poder da enfermidade, toda obra maligna, todo espírito maligno. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ordenamos porque o Senhor Jesus nos outorgou este poder. Ele disse: no mundo vocês terão aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também somos vencedores, porque cremos em Jesus Cristo e estamos aguardando aquele momento que Ele nos levar para o céu. Portanto, se você realmente está crendo nesse momento, Deus vai fazer maravilha, está fazendo maravilha na sua vida. Confessa as suas culpas uns para os outros e ore um pelos outros para que você possa sarar. Abra o teu coração. Em nome de Jesus, nós repreendemos o mal. Amém. Você que orou comigo, diga amém. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Esse momento é tão gostoso. E você pode também nos ajudar a levar a mensagem da palavra de Deus. Aí na tela está. Só ninguém é obrigado a fazer nada no reino de Deus. Mas se você ama a Deus, certa vez Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Portanto, se você verdadeiramente ama a Deus, tome uma decisão pessoal de nos ajudar a levar a mensagem da palavra de Deus. Aí estão as contas do Banco Itaú, Banco Santander. Nós temos também o nosso Pix, que é 62 955 505 0443-77. Quero orar com você, que nos ajuda, que é nosso parceiro, que nos ajuda a levar a mensagem da palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, estas vidas que são nossos parceiros, que contribuem junto conosco para levar o Evangelho às vidas que não conhecem. Senhor, abençoa, Senhor, a atitude de cada um deles. Abençoa seu lar, abençoa seu trabalho, abençoa seu pão de cada dia. Que haja suprimento, Senhor, com abundância nessa casa, neste lar, dessa pessoa que está contribuindo, Pai. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Fica conosco. Vem aí ainda o pastor Antônio Alfredo para trazer mais um momento de oração. Deus abençoe. Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, no seu trabalho, se você estiver no lazer, se você estiver na casa de campo, na casa de praia ou em qualquer outro lugar, se estiver no barco, se estiver no submarino, no avião, no skate, na bicicleta, aonde você estiver, haja paz no seu coração. Nós nos reunimos mais uma vez para engrandecer, para exaltar, para glorificar aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele o louvor. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E se você ama este país, oremos juntos em favor do Brasil. Olha que bandeira bonita, ela representa a nossa nação. Querido Deus e Pai, a sua palavra nos diz: orem pelas autoridades para que tenham vida tranquila. Eu quero abençoar as nossas autoridades, seja o executivo, o legislativo ou o judiciário, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Que a mão do Senhor os ilumine a fazer o melhor por esta nação. Conduza essa nação, ó Pai. Oro também pelas nossas autoridades espirituais, representando o Conselho Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Mário, sua esposa, que estão à frente desse trabalho. Conselho Estadual, pastor Toninho, sua esposa, e todas as suas lideranças, os conselheiros, os auxiliares, que a mão do Senhor os conduza em bênção. Agradeço, Senhor, pela vida do nosso presidente, porque há 60 anos tem pregado a tua palavra e levado ao conhecimento de todo o homem, e mulher, e criança, adulto, a salvação do nosso Senhor. Que o Senhor multiplique forças a ele e a todos os que lideram a tua casa. Nós aqui da região 585, trabalhando
os nossos fundadores, pastor Nelson, pastora Sueli, e todos os que estão ligados conosco, que a força do Senhor nos impulsione. E também os nossos amigos de ministério, que estão ao redor deste país e deste mundo, pregando a Tua palavra, que o Senhor os fortaleça. Pastor lá de Moçambique, que aniversariou essa semana, e tantos mais, que têm dedicado o seu tempo para fazer chegar a palavra em lugares distantes, como o pastor Emerson, lá nos Ribeirinhos, e tantos outros. Pastor Jairo, Pai Santo, eu oro por todos eles, por nós. Que a força do Senhor continue nos impulsionando a levar a salvação e o amor de Cristo a todos. Sendo assim, te damos graças no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a força do Senhor te impulsione a ir além, a ir a lugares altos, em vitória, debaixo da proteção dele, no nome de Jesus. Tchau.